Quarta idade. Você já ouviu falar sobre este assunto? Na Roda de Saberes de hoje, vamos conversar sobre ele, sobre envelhecimento. Quais são os cuidados que a gente tem que adotar quando a idade vem chegando? Para conversar sobre este tema muito interessante, convidamos profissionais bem entendidas no assunto. Convidamos Fernanda Bianca Garcia, psicóloga com formação em neuropsicologia, especialista em cuidados paliativos e lutos, coordenadora científica da Associação Brasileira de Alzheimer, Caxias do Sul. Isso. Irmã Apolônia Sulenta, com cursos de espiritualidade na França, professora da UC Sênior, enfermeira e especialista em administração hospitalar. E Evelise Pisani, professora de yoga, no Centro Mundo Yoga, que é uma escola com 40 anos de atuação aqui em Caxias do Sul. Sejam todas bem-vindas. Obrigada. E claro que a gente quer saber, Fernanda, o que é a quarta idade? Que fase é esta da vida? A quarta idade ela é uma definição nova que tem surgido em função do aumento da expectativa de vida. Né? Então, até um tempo atrás, a expectativa, né, até os anos 60, 70, era mais ou menos de 50 anos, 60 anos. Né? Atualmente, nós temos idosos que vão a 100 anos. Né? Então, é para caracterizar a fase a partir dos 80 anos, né, desses idosos, foi criado o termo quarta idade. Ele é um termo novo, mas ele já possui bastante pesquisa, ele já foi aceito até pela Organização Mundial da Saúde atualmente. E no Brasil, a expectativa de vida está cada vez mais crescente. Atualmente é de 75 anos, com tendência a aumentar, né? A gente vê uma preocupação até dos próprios órgãos públicos de trazer à tona essa questão, porque hoje, 60 anos, as pessoas estão ativas. Né? E antigamente, 60 anos era a idade de se aposentar, hoje estão em plena atividade. Então, acaba que a gente considera essa quarta idade, desde que ela tenha uma qualidade de vida, sim, mas para ter uma atenção maior também, principalmente à saúde desses idosos. Né? Porque em algum momento da vida, na fase do envelhecimento, essas pessoas vão começar a ter problemas de saúde em função da deterioração do próprio corpo, isso é biológico. Então, acaba que a gente precisa dar uma atenção maior a esses idosos. E hoje as doenças que mais têm atingido essa fase da idade, a partir então dos 80 anos, Fernanda, elas mexem com toda a família, não apenas com o paciente. Quando a doença surge, né, principalmente na pessoa idosa, ela causa um trauma familiar, vamos dizer assim, porque tu está habituado com um idoso completamente ativo. E daqui a pouco tu precisa dispensar cuidados para ele em todos os aspectos, né? A questão do movimento, da fala, da memória. Então a gente tem que olhar para essas doenças também, né? Preparar essas famílias. A função do seminário é que a gente possa estar levando informações a essas famílias para elas se prepararem, né? Ou aqueles que já têm idosos acima de 80 anos, o como proceder, como cuidar. A Fernanda comentou sobre um seminário e a gente depois anote aí, que é um quadro que a gente tem no terceiro bloco, a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre ele, mas é o seminário Cuidados na Quarta Idade. O que preciso saber? O que posso fazer? É um seminário que está sendo promovido em 2 módulos, em abril e maio, e as gurias também depois vão detalhar um pouquinho mais sobre as temáticas específicas do seminário, e a gente vai então também falar quem promove, depois no quadro anote aí. Irmã Apolônia, saúde, espiritualidade, a gente precisa também se preparar para envelhecer, se preparar mentalmente e espiritualmente? Na realidade, Vânia, a preparação, na realidade, ela deveria iniciar muito antes da quarta idade, da terceira idade, como a gente costuma quantificar as idades, porque qualquer preparo que ele venha acontecendo na sequência das etapas na vida da gente, ele realmente se torna um preparo consistente, um preparo profundo, um preparo vital, que vai acompanhando a transformação conforme ela vai chegando. Porque se eu me preocupar em me preparar só quando a quarta idade chegar ou quando a terceira idade chegar, eu já chego atrasada.
porque é como exercício físico. Você faz exercícios, se você é acostumado a fazer ao longo da sua trajetória existencial, quando chegar uma idade já mais avançada, mesmo que o seu físico vá sendo depreciado, que você já vai tendo algumas limitações, você vai se adequando a elas, se ajustando a elas de uma maneira quase que normal. E assim nós poderíamos falar da espiritualidade. A espiritualidade, se eu cultivei a espiritualidade ao longo da vida, que a espiritualidade fez parte da minha vida, então eu, no momento que eu chegar em situações que demandam um cuidado maior, um cuidado específico, ou até mais grave com a minha saúde, a minha postura ela vai ser diferente. Eu já vou ser um ser realmente espiritualizado, porque espiritualidade é algo que faz parte de toda a vida do ser humano, né? E ele não está atrelado a uma religião, a uma crença. Espiritualidade, a pessoa que tem espiritualidade, ela já vai sendo uma pessoa mais bondosa, mais solidária, mais compassiva, uma pessoa mais humana com relação ao seu tratar com o seu semelhante. Então, por isso é importante, quando a gente fala em espiritualidade, saber o que isso na prática significa. Porque as pessoas, na medida que elas vão vivendo uma profundidade espiritual, elas realmente, o seu brilho na vida, o seu brilho no olhar vai ser diferente. Ela sempre vai achar um jeito de se tornar útil às pessoas. Ela vai achar uma maneira de fazer com que aquilo que está dentro dela, a sua conexão com o transcendental, ele vai se manifestar em situações bem concretas. Então, a própria aceitação dos próprios limites, a pessoa vai ter uma postura diferente do que a pessoa que não tem uma vivência da espiritualidade. Ajuda a ter um pouco mais de equilíbrio, tanto nas alegrias fortes quanto nas tristezas. Sim, com certeza. O equilíbrio da pessoa, inclusive o emocional, até o psicológico, claro que vai ser diferente. As psicólogas que eu digo, né? Com certeza que a pessoa ela vai ter atitudes e reações diferentes. Quando ela sente assim as coisas, os fatos da vida como uma dimensão de fé também. Então, quando eu tenho essa conexão com o transcendental, com o Deus vivo, que eu consigo estar conectado com Ele em tudo que acontece, com certeza a minha vida vai ser mais serena, mais tranquila. Isso não significa que eu não tenha sofrimentos, que eu não tenha problema. Eu vou ter, sim, como os demais seres humanos. Mas o meu jeito de vivenciar esses problemas, essas situações, vai ser diferente. E o equilíbrio, então, essa espiritualidade com o corpo, o cuidado físico. A gente entende que o yoga, ele é uma dessas escolhas que a irmã falou, que você faz nessa caminhada. Desde que você nasce rumo à quarta idade, o processo de envelhecimento, o envelhecimento como todo mundo deseja, todos nós no momento da vida, a gente diz, eu quero envelhecer, eu quero chegar aos 100 anos, mas eu quero chegar bem e eu quero chegar lúcida. Só que o que você faz para chegar lá dessa forma, né? É nesse ambiente que o yoga entra. E nós viemos trabalhando com o yoga dentro de um enfoque que ele está contextualizado, ele está dentro dessa ciência milenar do yoga, né? Desse contexto milenar do yoga, mas a gente tem entendido o yoga numa versão atual. O yoga que a gente está trabalhando, o método com o qual a gente está trabalhando na escola, ele pretende devolver para o corpo a função do corpo. A gente quer um corpo funcional. Um corpo, sim, dentro da condição humana, no processo de envelhecimento ele vai ter dor, ele vai ter dificuldades, é a impermanência,
né? Nada é permanente. Um corpo saudável ele não é permanente. Um corpo com dor ele também não é permanente. E a gente quer entrar nessa esfera, né? Através do yoga, não focar na posição em si do yoga, que isso até afasta às vezes as pessoas da prática, porque você vê uma figura de uma posição de yoga e você diz, isso não é para mim. Né? E a gente entende que essa posição ela pode trazer um resultado nesse processo. E aí que a gente entra, a gente quer devolver para o corpo uma saúde para as suas articulações, a gente quer devolver para o ser humano uma consciência. E aí entra também as práticas de respiração com as quais a gente trabalha. Ou seja, a gente quer um corpo que vai envelhecer com a gente, capaz de suportar uma mente saudável, que vai nos acompanhar até o último dia de vida, até o último suspiro. Né? Evelise, então quer dizer o seguinte, a yoga está olhando também para esse limite desse corpo, até onde pode ir, respeita este corpo. Sim, com certeza, até porque é uma novidade atualmente essa questão da quarta idade. O número de octogenários, de centenários, eles têm aumentado muito. E a própria ciência, a própria medicina não sabe muito bem como lidar com essa questão. Né? A gente sabe que estamos envelhecendo, estamos vivendo mais tempo. Mas como nós podemos envelhecer é uma novidade. A gente ainda não sabe muito bem como isso pode, né? Até que ponto a gente pode ir muito bem. É uma questão que está sendo abordada e eu acho que está sendo desvendada agora pela própria ciência, né? Pela própria ciência medicina. E às vezes um pouquinho também das descobertas de si. Você também vai investigando assim mesmo. E aqui eu abro um parênteses, porque a Evelise é filha de uma pessoa muito especial, que é a dona Ivete, e ela é um exemplo de quarta idade aqui, de atuação nessa fase. Ela está com 83 anos. E ela se aposentou, de fato, na prática, aos 80, que ela parou de dar aula de yoga. Mas ela ainda pratica yoga, né? E tem dores, tem dor no joelho, tem dor no corpo todo, mas ela tem um corpo muito funcional, ela tem independência, ela tem uma vida de muita liberdade, né? Ela tem uma mente muito lúcida e eu acho que é esse corpo que a gente almeja. Né? E esse corpo que precisa ser cuidado tanto por quem é dono dele e também por quem está no entorno dele. Hoje falamos aqui na Roda de Saberes sobre quarta idade. Eu convido você a ficar aí com a gente porque no segundo bloco tem mais. Você já parou para pensar que a Câmara é o espaço mais democrático da cidade? São diferentes partidos e pensamentos, muitas ideias. E a população pode discutir assuntos de seu interesse sem falar nas audiências públicas, que são um espaço para a população se manifestar. Aqui, quem soma e faz acontecer é a comunidade. Roda de Saberes está de volta no segundo bloco para falar sobre quarta idade. Nós estamos aqui na Casa de Leitura com a presença da Fernanda Bianca Garcia, psicóloga com formação em neuropsicologia, especialista em cuidados paliativos e lutos, coordenadora científica da Associação Brasileira de Alzheimer Caxias do Sul. Também está aqui presente, nos alegra, a irmã Apolônia Sulenta, que tem vários cursos de espiritualidade feitos na França. Também é professora da UC Sênior, enfermeira e especialista em administração hospitalar. E ela é das Irmãs do São José. Também conosco, Evelise Pisani, professora de yoga no Centro Mundo Yoga, que é uma escola aqui de Caxias do Sul que tem 4 décadas de história. Gurias, a Evelise estava falando antes do limite do corpo, Fernanda, e psicologicamente, como que as famílias podem lidar com a chegada, então, né, dessa idade mais avançada, com pai, mãe, vovó, bisavô, bisavó, porque as novas gerações chegam e nem sempre há uma paciência nessa relação. Na verdade, a paciência, né, ela está muito ligada ao vínculo que foi estabelecido durante toda a vida. Eu acho que a irmã Apolônia acertou muito quando falou que tudo é uma construção. Na verdade, o envelhecimento é uma construção de toda a nossa vida. Né? Então, se a gente teve bons vínculos,
vai existir uma relação de amor onde esse cuidado vai ser baseado na paciência, no carinho, na dedicação. Quando esses vínculos, né, porque nem todas as famílias conseguem, todo mundo tem os seus problemas familiares, o importante é estar disposto a reestabelecer, ressignificar esses vínculos, né? Porque é uma fase onde um precisa de cuidado, né? E quando esse cuidado não ocorre, no momento que se perde essa pessoa, a culpa vem. E a gente tem que ter consciência de que nós somos também movimentados pela culpa. Então a gente precisa, né, eu acho que a vida nos dá a oportunidade de ressignificar esses vínculos. É o momento do perdão, é o momento da esperança, é o momento de encarar uma nova vida, porque há uma modificação no ser humano psiquicamente, uma modificação de comportamento, né? O idoso tem que lidar com diversas perdas. Então, tudo isso vai ter uma consequência na relação familiar. Entra a medicação, entra o que a própria Evelise comentou, meu corpo vai até aqui, não mais até lá. Exatamente. Lidar com a perda de autonomia e a perda da independência é muito difícil tanto para o idoso quanto para a família. Então, Fernanda, quer dizer o seguinte, pelo que eu estou compreendendo, educar nossas crianças a já conviver com essa perspectiva da velhice faz a diferença? Exatamente. Eu acho que a educação, né, desde pequeno, a convivência com idosos, né, isso faz toda a diferença. Dá um entendimento completamente novo. Né? E a gente sai daquele estigma de idoso é inútil, é um fardo, é um peso. Não. Né? Idoso tem sabedoria, idoso tem história, né? E a convivência, eu faço trabalhos de criança com idosos, né? A gente proporciona essa convivência muitas vezes em lares de idosos e é uma experiência magnífica. As crianças se aproximam, elas entendem, elas compreendem melhor até a doença, as próprias limitações, né? Então vamos educar as crianças, vamos começar a falar sobre envelhecimento para que se possa ter vínculos melhores e cuidados maiores quando chegar o momento certo. E lembrar que todos vamos envelhecer, né? É inevitável. Esse é o mais importante. Inevitável. Irmã Apolônia, depois que eu quero que a senhora fale um pouquinho sobre educação e também fale sobre a preparação de cuidadores, que é uma tendência também dentro dessa perspectiva de envelhecimento. O cuidador também precisa espiritualmente estar preparado para exercer essa função. Com certeza. Mas antes, queria fazer um comentário nisso que a Vera coloca, a importância de nós que temos já esta consciência, ajudarmos as nossas crianças, os nossos jovens a pensarem que a vida é uma sequência de etapas e ela vai indo, mas que a gente não pode assim quantificar exatamente quando eu deixo de ser criancinha, quando eu vou ser um pouquinho maior, quando eu vou ser adolescente, quando eu vou ser adulto, porque isso é a sequência da vida, é a vida que vai indo, porque de maneira geral nós costumamos quantificar as coisas, porque se o ano não tivesse 12 meses e tivesse 15 meses, eu teria outra idade. Então, esse negócio de primeira, segunda, terceira idade, às vezes faz com que as pessoas ficam achando que determinadas coisas têm que acontecer nessa idade, tem que acontecer na outra, Não, a vida é uma sequência. E é claro que cada momento, eu diria assim, cada momento da vida é um momento. E eles devem ser vividos com muita intensidade e até assim com consciência. Porque se o jovem, o adulto, sabem que tudo que ele está fazendo hoje consigo mesmo vai ter consequência aí adiante, ele vai pensar em certas coisas. Às vezes um exemplo assim, que me chama a atenção e às vezes até me choca. Jovens ouvindo o som de uma maneira, com um volume altíssimo. Eu sempre digo, se ele se desse conta que logo mais a duplicata vai vir. Ele talvez será um surdo antes dos 50 anos. Porque ele está agredindo o seu ouvido. E assim,
com muitas outras coisas que vão acontecendo na nossa vida. É a prevenção. Exatamente. Prevenção. Por isso, por exemplo, se preparar também para cuidar as pessoas que estão numa idade já mais avançada, que já viveram mais anos, porque isso, e quando a Vera falava, eu disse, é claro que quando a gente está vivendo determinadas etapas, a gente às vezes não se dá conta das coisas que poderão vir logo aí adiante. Irmão, mas aí como é que fica assim, por exemplo, quem está nos 70 anos? Eu tenho um tempo muito curto. Eu acho que eu me colocando agora nessa condição, estou me colocando numa condição de quem estaria nos 70 anos, quanto tempo eu tenho ainda? Quanto tempo ainda? Não, do ponto de vista de quem está vivendo isso, não angustia um pouco? Na realidade, assim, se você vive a vida como um grande presente, claro que você vai se dar conta. Cheguei aos 70 anos. Tá, se tudo for bem, se tudo for muito bem, vamos dizer, eu tenho uma perspectiva de 10, 15, 20. E o que vier a mais, veio. Então, assim, eu tenho uma história que eu vivi, uma história vivida, e a minha perspectiva de futuro é fazer, porque eu não tenho lá planos a longo prazo. Então, os meus planos, os meus projetos, eles vão ser de mais curto prazo, né? Porque o horizonte, ele sempre é mais além. E geralmente a pessoa que vive a vida como algo que tem a sua sequência, ela vai tendo, inclusive, uma compreensão bem mais profunda da finitude. A finitude é algo que vai fazendo parto. Inclusive, a gente ouve e vê idosos que dizem, eu já fiz tudo o que eu devia fazer. Agora, eu estou naquele compasso de espera quando soar o toque da hora de eu partir. Não há muito tempo, eu conversando com uma pessoa que hoje já faleceu, ela me dizia assim, sabe, a sensação que eu tenho que daqui a pouquinho, mas daqui a pouquinho mesmo, vai se abrir uma grande porta e eu vou adentrar na eternidade. É a sensação que ela tinha, mas era o quê? Uma pessoa assim, de uma espiritualidade profunda, vivencial. E uma coisa bonita que essa pessoa dizia, assim, eu sou uma pessoa que não tem pendências. Eu estou bem, eu vivi esses longos anos e tive o privilégio, eu já tenho 87 anos, e ela morreu antes de chegar aos 88 anos, mas ela morreu feliz. Uma pessoa assim que estava em paz, estava serena e estava consciente que o tempo dela já tinha acontecido. Felize, e essa relação de tempo na yoga também acontece. E outra questão que eu quero te fazer, a yoga contribui para a memória? Muito. Mas nessa questão do tempo, eu acho que o yoga está muito ancorado aí. Tem uma frase que a gente usa muito no contexto do yoga, que é viver no aqui e no agora. E a irmã falou uma coisa interessante, que a gente tende nessa questão do envelhecimento de colocar tudo dentro de caixinhas. Determinada idade você tem que se vestir dessa forma, você tem que agir dessa forma, fazer determinadas coisas e, enfim, fica muito padronizado. E o grande lance do yoga, eu acho que é o grande objetivo do yoga, que a gente fala em uma palavra em sânscrito que é moksha, que é a libertação, justamente desses conceitos, que tu possa realmente dar vazão a esse ser, a tua verdadeira natureza, né? E viver ela independente da idade, independente desses padrões que tentam colocar tudo encaixadinho e te podam, né? Acabam limitando a tua vida. E a gente fala não só o viver o aqui e agora, mais do que viver o dia de hoje, é viver num estado de presença.
que te leva realmente a viver. Porque muitas vezes a gente percebe pessoas que chegaram no final da vida e que têm um desespero nessa hora, porque se dão conta que não viveram. Porque enquanto elas estavam trabalhando em determinada coisa, elas estavam pensando em outra. Ela realmente não estava ali. Quando ela está comendo, ela já está pensando no que ela vai fazer amanhã. Então ela nunca está onde ela está. E a proposta do yoga é te levar para esse estado de presença. Até você falou agora, eu me deparo que eu estou com 70 anos e eu tenho pouco tempo de vida. Esse é a grande democracia, né? Porque ninguém sabe. Você pode ter 5 anos e você não sabe se tem muito ou pouco tempo de vida. Por isso que a gente tem que viver plenamente, né? Esse dia de hoje. Eu estou aqui agora, amanhã eu não sei. Né? Eu acho que isso é bom de alguma forma, porque faz com que tu valorize mais. Porque se a gente soubesse de antemão que você vai viver até aos 120 anos, talvez a gente desperdiçasse a vida. Não aproveitasse tanto. Não aproveitasse. Olha que... Eu acho que... E o yoga, sim, ele contribui muito com a memória, porque mais do que uma prática somente física, toda ação, todo movimento que você está fazendo prestando atenção na sua respiração, prestando atenção em cada sensação do seu corpo, no pé, no seu joelho, na sua coluna, né? E então você está totalmente ali. E isso... Você ajuda a registrar. Esse eu acho um ponto... Tem um valor. Ó, a irmã Polônia quer contribuir, eu vou pedir para ela deixar para contribuir no terceiro bloco. Todas as noites você assiste aqui na TV Câmara ao programa De Frente com a Lei. Uma conversa franca e descontraída com os vereadores de nossa cidade, para que você conheça o trabalho de cada um, suas propostas e projetos para melhorar a nossa vida. O programa De Frente com a Lei coloca os nossos vereadores mais próximos de você. TV Câmara Caxias. Democracia que a gente vê. Roda de Saberes está de volta neste terceiro bloco, falando sobre quarta idade, um assunto muito instigante com pessoas que entendem. Estamos aqui com a Fernanda Bianca Garcia, psicóloga com formação em neuropsicologia, especialista em cuidados paliativos e lutos, coordenadora científica da Associação Brasileira de Alzheimer. Também com a irmã Polônia, que tem diversos cursos de espiritualidade feitos na França, é professora da UC Sênior, enfermeira e especialista em administração hospitalar e também é das Irmãs de São José. Com a gente ainda a Evelise Pisani, professora de yoga no Centro Mundo Yoga, que é uma escola caxiense com 40 anos de atuação em Caxias do Sul. E a gente agora vai permitir então que a irmã Polônia nos fale um pouquinho, que eu acho que ela vai continuar dar sequência ao que a Evelise estava falando sobre a memória. Irmã, qual a tua contribuição? Então, quando a Evelise falava da morte, né, realmente não se deve fechar perspectivas, né, porque a morte ela não acontece só numa idade. Ela acontece ainda no ventre materno, ela acontece com bebês, ela acontece com crianças e acontece em todas as etapas da vida. Isso é um aspecto que nós não podemos assim estagnar a nossa vida em certas etapas. Não, ficou velho porque o velho só tem a morte pela frente. Quem disse? O idoso tem projetos, ele vive, ele realiza, né? E hoje já entrando depois na questão da memória, mas hoje nós temos muitas pessoas que nós poderíamos dizer são pessoas sem idade. Porque elas estão com 60 anos, estão muito bem, obrigada, estão ativas, estão lúcidas, estão coerentes, estão com projetos, estão realizando. Com 70 anos também. E nós temos exemplos de muitas pessoas na nossa sociedade que estão com 80 anos, 81, 2 e 3, lá você vai, e que na realidade ainda estão muito ativas. São lúcidas, são coerentes. Isso não significa que elas não tenham já alguns desgastes biológicos, porque o biológico
ele desgasta com o tempo. Mas isso não significa que a nossa mente, né, que a nossa memória, ela precisa seguir o mesmo ritmo. Então, nós temos uma curva na vida para o nosso biológico, mas o nosso emocional, o nosso psíquico, a nossa memória, né, ela não precisa seguir isto. Se nós tivermos alguns cuidados na vida. E hoje, se a gente ficar atenta aos meios de comunicação, aos eventos como este que vai ser realizado, até assim de uma maneira arrojada, apresentando um tema assim de quarta idade, mas na realidade o que esse evento quer chamar a atenção é exatamente assim, que em qualquer fase da vida nós precisamos ter a atenção adequada. Para quê? Para que, se nós tivermos o privilégio de ficarmos idosos, ficarmos velhos, ficarmos da quarta idade, ou sei lá, porque cada época de repente aparece um termo novo. Mas isso não significa que a vida foi menosprezada ou ampliada, ou não, é apenas que a consciência do social, a consciência do olhar para o ser humano que está aí, que está conseguindo viver hoje muito mais anos. Por quê? Porque nós sabemos que tem uma evolução na medicina, tem uma evolução em outras ciências que estão ajudando as pessoas a chegarem com maior lucidez e com maior memória. Porque a memória do idoso, ela é uma memória que não é igual à memória do... Por quê? Cada fase tem o seu jeito específico da pessoa se manifestar. Inclusive de lembrar as coisas. E ela vai lembrar certas coisas que interessam. Claro, o aspecto emocional pesa nessa lembrança. E a gente foi conversar com idosos de grupos de convivência. E vocês precisam ver a memória que eles têm. Uma memória gostosa, às vezes tristes, às vezes alegres. E a gente, então, vai conferir uma reportagem agora com eles. Acompanhe com a gente. Eles e elas dançam, conversam, se exercitam, conversam mais um pouco, recebem orientação e afagos da professora, batem mais um papo. Eles e elas se cuidam, se socializam, se divertem, convivem. E conviver é a essência de tudo. É o nome do projeto e seu objetivo. É um dos grandes motivos que fazem 3.400 idosos, uma vez por semana, saírem do aconchego de casa para rever amigos e aprender. Sim, inclusive, a turma da quarta idade, com 80 anos ou mais, literalmente não para e não quer parar. Aos 96 anos, Maria Antônia de Tomasi é exemplo de disposição. Não falta ao projeto, comandado por uma equipe da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer, a SMEL. Muito feliz de vir aqui, muito bem. Por quê? Porque a gente passa umas horas alegre, divertida. E assim, eu gosto de fazer ginástica, me sinto bem, afinal. A ginástica, a senhora sente que faz bem para o seu corpo? Claro, só pode fazer bem. 96 anos. É um tempo de vida que, para alguns... Sim, me parece que eu não tenho essa idade. Não me sinto com essa idade. De tão jovem que a senhora se sente? Não sinto que tenho essa idade. Não. Parece que eu tenho medo, sei lá. Assim como Maria Antônia, Alcides Furlaneto, de 81 anos, integra um dos grupos do Conviver do bairro Lourdes. Em busca de longevidade e de qualidade de vida, faz ainda outros exercícios, não exagera na alimentação, aprecia muitos vegetais e conversa bastante com os amigos. É muito bom, e a gente brinca com os amigos e conta umas farolagens, aí conta alguma coisa que não nem se deveria, sabe? Mas é bom, eu gosto. Se não acontecer coisa extra, mas para chegar a 100 anos... E hoje o senhor toma algum remédio para controlar a pressão, alguma coisa assim? Só para pressão, um comprimitinho por dia.
mas é controladinha a pressão. Dona Terezinha Ignácio Machado, de 77 anos, vem sozinha de ônibus do bairro Planalto 2 até o Salão de Lourdes para partilhar atividades com os amigos e ouvir os ensinamentos das professoras. Ela mora com uma filha e segue uma rotina que a faz se sentir muito bem ao longo do dia. Venho de ônibus, desço ali e venho a pé até aqui. Eu levanto 15 para 6, 6, que eu me acordo 5h30 até 15 para 6 eu vou rezar. Agradecer a Deus as minhas orações, agradecer porque estou viva, minha família está bem. Daí 6 horas eu levanto. Daí estendo minha cama, arrumo tudo para depois limpo a cozinha e o banheiro. O projeto Conviver completa 2 décadas em Caxias do Sul neste ano de 2018 e mantém 76 grupos em atividade em diversas regiões do município. De 30% a 40% dos participantes se encontram na chamada quarta idade, ou seja, acima de 80 anos. Professora de Educação Física, Marli Rossato, se impressiona com o ânimo de seus alunos. Venho trazer o trabalho e o que eu recebo em troca é maravilhoso. A experiência, a vivência de vida delas só me acrescenta. Então é um prazer, é uma satisfação que só quem vive sabe dizer. O interior de Caxias do Sul também é beneficiado com a iniciativa. Quem deseja participar é só seguir as orientações da atual coordenação. Então, o ideal é que a pessoa entre em contato com a secretaria através do telefone 3901-1265 e pedir as informações, que daí a gente esclarece conforme a localidade onde a pessoa mora, para estar vendo se naquele local existe já um grupo para ela estar podendo se inscrever, ou então a gente indicar um local mais próximo, né, para ela fazer a sua inscrição. Aí a inscrição depois é feita diretamente com o professor. Tá? Então a gente só pede que busque essa informação pelo telefone. São atividades pensadas para pessoas acima de 60 anos, né? Qual é o objetivo dessas atividades? Então, levar qualidade de vida para essas pessoas, que afinal de contas a população está envelhecendo, então a gente não pode dar só anos de vida, mas sim qualidade a esses anos. Então, nas nossas atividades, a gente procura estar trabalhando essa parte física, né, para que eles continuem autônomos, desenvolvendo as suas atividades, tendo a sua independência, as atividades do dia a dia, desde o levantar da cama, né, sem precisar ter o auxílio de uma outra pessoa, conseguir até ir ao banheiro sozinho, pentear o seu cabelo, enfim, alguns exemplos, né? Então, que eles continuem mantendo essas atividades sem precisar de um auxílio. Então, as nossas atividades são pensadas para isso, né? Para dar autonomia aos nossos alunos, além de atividades que vão desenvolver a memória, a atenção, a concentração. E por trás de tudo isso, né, como pano de fundo, eu diria que o principal do nosso programa é a convivência, né, esse vínculo que eles acabam estabelecendo entre eles e que acabam se formando uma família, né, que eu acho que isso é o principal. Você acompanhou uma reportagem com um grupo de idosos que participam de atividades de convivência. E eles mostram que estão felizes da vida, alguns também têm muitas tristezas. E é muito bom saber também que eles estão se preparando, se socializando cada vez mais. E essa socialização, ela faz com que a doença fique mais suave, Fernanda. Essa socialização, essa troca entre eles contribui para essa longevidade? As relações sempre são saudáveis, né? Elas sempre, de alguma forma, mesmo quando não é uma relação muito boa, ela nos ensina algo e a gente consegue, desde que tenha uma consciência, né, tirar algo dela. Mas eu acho que o que possibilita é a sensação de satisfação que essa convivência traz. Se for uma convivência saudável, de não imposta ao idoso, né, que ele deseje isso vai ser excelente, porque a grande questão é o seguinte: tudo que a gente faz como uma obrigação, com uma insatisfação, ela vai gerar um dano para a gente, né? E esse dano, muitas vezes, ele vai atingir a nossa cognição e ele é muito mais prejudicial. Agora, aquilo que eu faço com prazer, com satisfação, e não só na terceira, quarta idade, mas a vida inteira, ele vai me proporcionar uma sensação de bem-estar,
né? E isso vai fazer bem para todo o meu corpo. E eu acho que é isso que é o interessante, é relacionar tudo isso. O emocional, o psíquico, né? O emocional, o comportamental, todo esse conjunto, a própria espiritualidade, tudo isso, se nos traz uma sensação de bem-estar, vai ser positivo, né? Bem-estar, cuidado com o corpo, movimento controlado. E a yoga também orienta quanto à alimentação? Traz elementos que ajudam? Na realidade, o yoga, ele está associado, e ele, não sei se é associado à palavra, mas ele te leva, pela própria consciência, a buscar uma alimentação que te permita um corpo mais livre, né? Te leva naturalmente, mas a gente não faz nenhum tipo de pregação, né, para um tipo de alimentação ou outra, porque é uma coisa muito cultural e a gente trabalha muito na escola com respeito. E outra coisa que a gente evita também é separar os grupos, ou um grupo de adolescente, um grupo de idoso. A gente não trabalha com um grupo de idosos, a gente trabalha com grupos de yoga. Então, nas nossas turmas, é comum você ver pessoas de 15 anos praticando junto com uma pessoa de 86 anos. E às vezes se surpreende, porque tem corpos ali de 80 e poucos anos com uma flexibilidade invejável, e tem corpinhos de 15 anos com uma restrição assim severa, né, de contraturas, dificuldade de alongamento, de atenção. Mas a gente percebe que essa troca ela é muito benéfica, né? Como a Fernanda está falando da socialização, isso a gente dá muita ênfase, né? Porque o yoga tá sentado sempre no respeito. Sempre não importa a faixa etária. Não importa. Eu acho que isso é muito importante, assim. E yoga também vai estar, é um dos temas também do seminário. E agora a gente, então, vai para Anote Aí, que é um quadro que a gente tem aqui no Roda de Saberes. E, claro, a gente vai trazendo informações sobre o seminário, sobre o qual a gente também já comentou. Vamos chamar a vinheta? Então, a nossa informação no Anote Aí de hoje é o seminário Cuidados na Quarta Idade, o que devo saber, o que posso fazer. Esse seminário ele é promovido pelo jornal Bem-Estar, Sindiserve, Bela Farma e Abras. Esse seminário ele traz 2 módulos, um que já ocorreu em abril e o outro em maio. Em maio, então, dia 23 e 24 de maio, das 19 às 21 horas, os temas são cuidados práticos, orientações para a organização familiar, cuidados com a pele, nutrição, importância do movimento, benefícios da música, importância das conexões sociais. Quarta idade, para quem também quer ter mais informações, os painelistas desse encontro podem também nos detalhar. Quarta idade, então, é a fase, como a Fernanda explicou, a partir dos 80 anos. E é o assunto hoje da Roda de Saberes. A gente está chegando ao final do nosso bate-papo tão gostoso e a gente quer muito agradecer a Fernanda Bianca Garcia, que é psicóloga com formação em neuropsicologia, especialista em cuidados paliativos e lutos, coordenadora científica da Associação Brasileira de Alzheimer, Caxias do Sul. A gente agradece a irmã Apolônia Sulenta, que também tem uma grande experiência na área da espiritualidade, professora da UFSC Sênior, enfermeira, especialista em administração hospitalar. Agradece também a Evelise Pisani, professora de yoga, na Centro Mundo Yoga, que é uma escola com 40 anos de atuação aqui em Caxias do Sul. E essas lindas mulheres aqui vão estar presentes no seminário que a gente acabou de anunciar no Anote Aí. Eu agradeço também a sua companhia, a sua audiência. E se você quiser dar sua sugestão, fazer sua crítica, elogio sobre o Roda de Saberes, o programa que a gente faz quinzenalmente aqui na TV Câmara Caxias, pode mandar para o e-mail imprensa@camaracaxias.rs.gov.br ou ligar para mim no 3218-1699. A sua contribuição faz toda a diferença. Esse programa, a Roda de Saberes, ela é uma iniciativa da Escola do Legislativo aqui da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Ele é feito para você, para debater temas principalmente ligados à educação, mas também à vida em sociedade. Obrigado por sua companhia. Até o próximo programa.
mais.